Olá, meus irmãos, a paz de Cristo, tudo bem? Que Deus abençoe, que Deus te ilumine na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas falam para mim assim, missionário, mas eu não sei qual é a igreja certa. Eu não sei qual é a igreja que está certa ou qual é a igreja que está errada. Todas, gente, estão erradas e estão certas no mesmo instante. Por quê? Porque todas têm perfeição e todas têm erro. Como assim? Porque nenhuma igreja ela é certa 100%, né? Toda igreja ela pode pregar o evangelho, mas sempre ela vai ter falha. Por quê? O próprio Jesus disse, quando os fariseus trouxeram aquela mulher adúltera, que, na opinião deles, tinha que apedrejar aquela mulher, até porque a intenção daqueles fariseus não era apedrejar aquela mulher, e sim acusar Jesus, se Jesus condenasse aquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher foi acusada de adultério. Mas uma mulher não adultera sozinha. E nem um homem adultera sozinho. Um homem adultera com a mulher e uma mulher adultera com o homem. Mas só trouxeram aquela mulher, né? Por que não trouxeram o homem também? Porque o intuito daqueles fariseus não era condenar aquela mulher, e sim condenar Jesus. Se Jesus falasse para ela, ou para eles, não, apedreja, porque na lei de Moisés tem que apedrejar. O que eles iam falar para Jesus? Mas você não é o profeta do amor, que prega o amor próximo, salvação, retidão? Então, era isso que eles iam falar para Jesus. Aí Jesus, irmãos, muito sábio não, a própria sabedoria, Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. A Bíblia nos revela que todos soltaram as pedras. Jesus, antes, Jesus estava escrevendo no chão, até hoje, ciência, cientista, teólogo, não descobriram o que Jesus escrevia no chão, né? Até porque, naturalmente, a água devia ter tirado também da areia, né? A onda do mar pode ter tirado o que Jesus escreveu. Ou ele pode ter desmanchado ele mesmo. O que eu quero dizer? Que não existe perfeição em igreja nenhuma. Agora, você pode perguntar para mim, assim, como muitos perguntam, mas quem é aqueles que são falsos profetas? Irmãos, muitas pessoas pregam errado, não é porque são falsos profetas, é porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Agora, tem os falsos profetas? Tem. Quais são? É exatamente aqueles que têm muito conhecimento e retorcem a palavra de Deus. É aqueles que retorcem sabendo que está retorcendo, né? Então, esses são falsos profetas, que retorcem a palavra de Deus conscientemente que está retorcendo. Outros retorcem porque não têm conhecimento. A própria palavra de Deus diz assim, que muitos são enganados e também enganam. Ou seja, muitas vezes as pessoas enganam uns, não é porque estão enganando, mas porque aprenderam errado. Foram enganados. Uma vez eu sendo enganado, eu não buscar conhecimento, o que eu vou fazer? Eu vou enganar. Mesmo sem querer, eu vou enganar. Por quê? Porque eu aprendi enganado. Eu aprendi errado. Por exemplo, se você aprender errado, você vai fazer o quê? Você vai pregar errado, porque você aprendeu errado, não porque você quer. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 diante, Paulo disse assim, ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho que Cristo não pregou, seja ele anátema. A palavra anátema, no grego, no hebraico, não lembro agora, quer dizer amaldiçoado.
ainda que venha um anjo do céu, ou seja, se vir um Cristo, ainda que venha Jesus Cristo de novo e pregue o evangelho que ele não pregou na sua vida primeira, seja amaldiçoado ou anátema. Por quê? Porque jamais o evangelho de Cristo vai ser retorcido, gente. Jamais. Então, como é que eu vou discernir que eu estou fazendo certo ou errado, que eu estou ouvindo certo ou ouvindo errado? É quando eu escuto uma palavra que eu vou consultar na palavra de Deus. Quando eu vou examinar na palavra de Deus. Uma vez eu fui examinar a palavra de Deus, teve um pregador que falou para mim assim, não, mas você não é médico. Ou seja, mas Jesus manda examinar as escrituras. Né? Por quê? Porque nela está toda a perfeição. Então, muitas das vezes, as pessoas, alguns pregam errado, porque não têm conhecimento. Muitas das vezes, outros pregam errado, porque tem conhecimento, mas quer retorcer a palavra de Deus. Por quê? Porque, às vezes, retorcendo, ele vai ter mais resultado, né? Naquilo que ele pensa. Então, irmãos, Gálatas 1:8, né? Ainda que venha um anjo do céu e pregue o evangelho que Cristo não pregou, seja ele amaldiçoado. Então, vai para a palavra de Deus, que você, em hipótese alguma, vai ser enganado. Tá bom? Não precisa eu chegar aqui e dizer, fulano não é de Deus. Não, não precisa. Até porque a palavra de Deus diz que eu não tenho que julgar o profeta, mas eu tenho que julgar a profecia. Julgar o profeta, quer dizer o quê? Não acredito, porque olha que está profetizando, eu não acredito, olha a simplicidade, olha isso. Não. Isso é julgar o profeta. Agora, julgar a profecia, eu temos que julgar, tá bom? Então, a gente vai saber como. Se o que a gente está ouvindo bate com aquilo que Cristo ele pregou quando esteve aqui na terra. Deus abençoe. A paz de Cristo Jesus. Amém.